Havia uma coisa que Violeta Drummond sabia com absoluta certeza naquela manhã de junho de 1878. Ela nunca aceitaria uma proposta desonrosa de homem nenhum. Nem que o céu desabasse sobre Petrópolis, nem que a terra rachasse sob seus pés, nem que a fome batesse à sua porta com a violência de uma tempestade de verão. E foi exatamente isso que ela disse, olhando nos olhos de Augusto Saraiva de Mendonça, o homem mais rico e mais temido de toda a Serra. Nunca, disse ela, com a voz firme como pedra. Augusto não se perturbou. Estava de pé junto à janela do escritório do seu próprio casarão, com as mãos cruzadas nas costas e a expressão de quem já havia ouvido essa palavra antes, e sempre conseguirá convencer o mundo a mudar de ideia. Lá fora, o jardim vasto e ordenado desafiava o inverno úmido da região serrana. A névoa que descia da montanha envolvia as amendoeiras altas com uma leveza quase fantasmagórica, e o barulho das folhas no vento parecia o sussurro de uma história que ainda não havia sido contada. A senhora nem ouviu minha proposta completa, disse ele, com uma calma que irritava mais do que qualquer grosseria. Ouvi o suficiente. Violeta tinha 26 anos e vivia em Petrópolis há 3, desde que seu pai, um médico de prestígio mas de fortuna discreta, havia morrido deixando apenas dívidas e uma casa pequena no alto da Rua da Imperatriz. Ela sustentava a si mesma e a mãe dando aulas de piano e francês para filhas da boa sociedade local, sociedade essa que a tratava com a cordialidade calculada reservada a quem havia nascido bem, mas caído para baixo. Não era pobreza. Era algo mais sutil e mais cruel, a invisibilidade elegante dos que deixaram de pertencer. Augusto Saraiva de Mendonça pertencia a uma categoria completamente diferente. Era o tipo de homem cuja chegada a qualquer cômodo provocava silêncio. Não porque intimidasse com gestos ou palavras, mas porque havia nele uma presença que ocupava o espaço de uma forma que poucos conseguiam explicar. Filho de um barão do café e de uma viscondessa de sangue mineiro, herdara fazendas, negócios, um sobrenome que abria portas em qualquer província do império, e também uma reputação de homem que nunca se deixava conhecer de verdade. 32 anos. Solteiro. E, segundo os murmúrios que corriam nos salões de Petrópolis, noivo. Noivo de uma moça de família ilustre do Rio de Janeiro, cuja chegada à cidade estava marcada para dali a apenas 3 semanas. A questão, minha senhora, disse Augusto, voltando-se finalmente para ela, é que eu preciso que a senhora apareça como minha esposa durante a visita de certa delegação de investidores ingleses que chegará antes de minha noiva. São homens conservadores, religiosos, que não fazem negócios com solteiros. Já perdi 2 contratos por isso. Preciso de alguém capaz de representar esse papel com dignidade, inteligência e discrição. A senhora tem todas essas qualidades. Eu a observo há meses. Violeta sentiu o coração dar um salto que ela própria se recusou a reconhecer. O senhor me observa? Com respeito, respondeu ele, como se isso encerrasse qualquer questão. Pago bem. Ninguém precisará saber. E ao final de 15 dias, a senhora estará livre, com dinheiro suficiente para quitar as dívidas do espólio de seu pai e ainda guardar o bastante para 2 anos de vida tranquila. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Violeta olhou para a névoa lá fora, para as amendoeiras, para o jardim que parecia pertencer a outro mundo, um mundo onde as escolhas eram simples, onde o certo e o errado não andavam tão perigosamente próximos um do outro. Ela pensou na mãe, que tossira a noite toda. Pensou no piano que precisava de reparos. Pensou nas alunas que estavam sendo retiradas de suas aulas, uma a uma, por famílias que haviam começado a considerá-la pouco adequada, eufemismo refinado para o simples fato de que ela não podia mais frequentar os mesmos lugares que elas. E então pensou em si mesma. Na mulher que havia prometido a seu pai, no leito de morte, que jamais se dobraria. 15 dias, ela repetiu, quase para si mesma. 15 dias, confirmou ele. A senhora dormirá no quarto de hóspedes do ala leste. Terá uma dama de companhia. Nada além do que seja absolutamente necessário para a aparência será exigido. Sua honra estará intacta quando partir. Violeta respirou fundo. O vento bateu na janela como um aviso. E ela disse sim. Naquele momento, nenhum dos dois poderia imaginar que aqueles 15 dias mudariam tudo. Que a farsa cuidadosamente construída desmoronaria, bloco por bloco, da mesma forma que a neve desfaz os jardins mais bem cuidados, não com violência, mas com uma persistência silenciosa e inevitável. Que por trás do contrato, haveria algo que nenhum acordo poderia conter. Nenhum dos dois imaginou, naquela manhã de junho,
que o maior erro de suas vidas seria também o começo de algo que não teriam coragem de nomear. Mas o coração, esse traidor antigo, já sabia. A chegada de Violeta ao casarão de Augusto Saraiva de Mendonça aconteceu numa tarde de quarta-feira, com o céu cor de chumbo e um vento que descia da serra carregado de umidade e folhas secas. Ela trouxe consigo apenas uma mala de couro gasto, 2 caixas de chapéu e o peso invisível de uma decisão que ainda não havia conseguido digerir completamente. A propriedade era conhecida em Petrópolis como a Casa da Amendoeira, não pelo nome oficial, que constava em documentos cartoriais como Fazenda Saraiva, mas pelo enorme e venerável exemplar que plantava sua sombra sobre o portão principal desde o tempo do avô de Augusto. A árvore era antiga o suficiente para ter visto nascer e morrer 3 gerações daquela família, e havia nela uma espécie de solenidade silenciosa que Violeta percebeu logo na primeira vez que passou sob sua copa. A casa em si era grandiosa sem ser extravagante. Uma arquitetura europeia adaptada ao clima da serra, varandas largas, janelas altas, paredes espessas que guardavam o frescor do inverno mesmo quando o sol tentava se impor pela tarde. Por dentro, havia aquele cheiro específico das casas velhas e bem cuidadas, madeira envernizada, flores cortadas, o toque leve de lavanda que vinha das roupas de cama guardadas em armários de cedro. Dona Ercília, a governanta, recebeu Violeta com a cortesia precisa de quem havia servido a famílias importantes o tempo suficiente para saber exatamente qual distância manter. Não era hostilidade, era o silêncio profissional de quem já vira muita coisa dentro daquelas paredes e aprenderá que nada dura o suficiente para valer um apego. O senhor deixou instruções, disse Dona Ercília, conduzindo Violeta pelo corredor principal. A senhora terá o quarto azul na ala leste. A dama de companhia, Sinhá Lourdes, estará à sua disposição. O jantar é às 7. O senhor raramente está presente no café da manhã. E as aparências? Perguntou Violeta, baixinho, com um tom que tentava soar prático mas carregava um nervosismo que ela não conseguia esconder completamente. Dona Ercília não virou o rosto, mas algo no ritmo de seus passos mudou ligeiramente. O senhor explicará os detalhes esta noite. O quarto azul era exatamente o que o nome sugeria. Paredes cobertas de papel pintado em tom de índigo suave, cortinas de musselina que filtravam a luz cinza da tarde, uma cama de ferro com colcha branca bordada. Havia um espelho oval no canto, uma escrivaninha com papel e tinteiro, e uma janela que dava para o jardim de inverno, onde os arbustos de camélia ainda resistiam com flores cor-de-rosa pálido, desafiando o frio com uma teimosia silenciosa que Violeta achou, por alguma razão que não soube explicar, profundamente comovente. Ela ficou um longo momento parada diante da janela, olhando para aquelas flores, pensando no que havia feito. O jantar foi a primeira grande prova. Augusto apareceu pontualmente às 7. Havia algo diferente nele dentro de casa, uma rigidez menor, talvez. Ou talvez apenas o contraste entre a luz das velas e a frieza com que ele se apresentará no escritório. Sentaram-se à mesa longa, apenas os dois, enquanto Sinhá Lourdes permanecia discretamente à distância. Amanhã chegará o primeiro dos ingleses, disse Augusto, cortando a carne com precisão. Chama-se Mr. Hartwell. É o mais difícil deles. Religioso, conservador, muito atento aos detalhes. Vai querer saber sobre nossa rotina, nosso casamento, nossa vida. E o que direi? O mínimo necessário. Detalhes inventados demais se contradizem. A senhora deve parecer uma esposa discreta, de bom gosto e boa família, o que, diga-se de passagem, não é invenção alguma. Violeta ergueu os olhos. Havia algo nessa última frase, um reconhecimento que ela não esperava, que a desestabilizou por um momento. O senhor dirá que nos casamos há 2 anos? Perguntou ela, mantendo o tom neutro. 2 anos e 3 meses. Em Ouro Preto, na igreja Nossa Senhora do Pilar. Uma cerimônia pequena, a pedido da família da senhora, dado o luto recente pela morte de seu pai. Ele havia construído a história com detalhes, com datas, com uma verossimilhança que revelava um planejamento cuidadoso, e também, de alguma forma que Violeta não sabia se era perturbadora ou simplesmente racional, um profundo conhecimento sobre a vida dela. O senhor sabe muito sobre mim, disse ela. Sei o necessário, respondeu ele, sem desviar o olhar do prato. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores. Era menos tenso, mais carregado de uma estranheza que não era desconforto, mas algo que Violeta ainda não tinha nome para dar. Nos dias seguintes, antes da chegada dos ingleses, a casa entrou em uma espécie de ensaio.
Augusto e Violeta eram apresentados aos empregados como o casal da casa, o que, para a maioria deles, não parecia novidade, dado que receberam a notícia com a indiferença tranquila de quem já havia sido instruído a não se surpreender. Eles aprenderam a caminhar pelo jardim juntos, lado a lado, sem se tocar, mas com aquela proximidade que a distância certa entre dois corpos é capaz de criar. Aprenderam a responder perguntas simples: o que gostavam de ler, onde haviam passado o último verão, quais eram seus hábitos de manhã. E em algum momento desses ensaios, Violeta percebeu uma coisa que preferiu ignorar, que era surpreendentemente fácil responder as perguntas sobre ele. Não porque tivesse inventado as respostas, mas porque, nos poucos dias dentro daquela casa, havia observado Augusto com uma atenção que não havia planejado ter. Ele acordava cedo. Tomava café sozinho, de pé, junto à janela da biblioteca. Lia mais do que qualquer outro homem que ela havia conhecido. Falava pouco, mas quando falava, havia sempre peso nas palavras. Nada era dito por costume ou obrigação social. E havia uma coisa que ela notara no segundo dia, enquanto passavam pelo corredor que levava ao jardim de inverno. Ele parara diante das camélias. Por apenas um segundo. Com uma expressão que não era de contemplação, mas de algo mais antigo, mais doloroso. Violeta não havia perguntado, mas havia guardado aquele momento em algum lugar dentro de si. Os ingleses chegaram numa tarde de sol raro, quando Petrópolis parecia ter decidido, por um dia apenas, suspender o frio e deixar que a luz de inverno dourada e oblíqua banhasse as pedras das ruas, os telhados das casas e o jardim vasto da casa da amendoeira com uma generosidade inesperada. Mr. Hartwell era exatamente como Augusto havia descrito, alto, sóbrio, com aquele modo britânico de observar tudo sem que os olhos denunciassem o que estavam registrando. Viera acompanhado de outros dois sócios, Mr. Clifton e o jovem Mr. Briggs, que parecia recém-saído de alguma universidade e olhava para tudo com uma curiosidade impaciente que Violeta achou quase simpática. O encontro aconteceu na varanda principal, com chá e bolos de especiarias que Dona Ercília havia preparado com um capricho que revelava sua própria compreensão sobre o que estava em jogo. Violeta sentou-se ao lado de Augusto. Não muito perto. Não muito longe. Exatamente na distância que dois casados de conforto instalado costumam manter, não a proximidade ansiosa dos recém-casados, nem a frieza distante dos que já não se suportam. Uma distância que dizia, estamos bem. Mr. Hartwell cumprimentou-a com uma cordialidade respeitosa e imediatamente direcionou as primeiras palavras para ela, o que revelava que era exatamente o tipo de homem que Augusto havia dito que era. Alguém que julgava um casal pela esposa antes de julgar pelo marido. A senhora é de Petrópolis, Mr. Saraiva? Sou, sim, respondeu Violeta, com uma serenidade que surpreendeu até ela mesma. Meu pai era médico aqui. Cresci ouvindo os sinos da catedral toda manhã. Para mim, Petrópolis sempre soou como o começo de cada dia. Havia uma singeleza nessa resposta que não fora calculada. Saíra naturalmente, como saem as coisas verdadeiras quando não há tempo para construir mentiras. E ela percebeu, pelo canto do olho, que Augusto havia virado levemente o rosto na direção dela, não o suficiente para ser notado por mais ninguém, mas o suficiente para que ela soubesse que ele havia ouvido. A tarde transcorreu com aquela elegância cordial que os encontros formais exigem. Violeta serviu o chá. Respondeu às perguntas com precisão e leveza. Falou de livros quando Mr. Hartwell mencionou literatura, surpreendendo-o ao nomear autores que ele não esperava que uma mulher brasileira de província conhecesse. Riu no momento certo. Permaneceu em silêncio quando o silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Ao final da tarde, quando os ingleses se retiraram para os aposentos que haviam sido preparados na ala de hóspedes, Augusto e Violeta ficaram sozinhos na varanda. O sol havia descido atrás da montanha e o frio voltará com sua mansidão persistente. As camélias no jardim de inverno brilhavam na luz crepuscular. A senhora foi perfeita, disse Augusto. A voz estava diferente. Menos formal. Como se o peso do dia tivesse diluído alguma camada de proteção que ele costumava usar. Fui honesta, respondeu Violeta, sem olhar para ele. Tudo o que disse era verdade. Cresci ouvindo os sinos. Meu pai era médico. Gosto dos livros que citei. Eu sei, disse ele. E havia nessa resposta algo que ela não conseguiu decodificar completamente, uma atenção que ia além do que o papel exigia.
Nos dias seguintes, a farsa ganhou uma textura que Violeta não havia previsto, a textura da intimidade cotidiana. Eles tomavam o café da manhã juntos por causa dos ingleses, que se levantavam cedo. Ela aprenderá que ele preferia o café sem açúcar e com uma fatia de pão de queijo que Dona Ercília fazia às terças. Ele aprenderá que ela sempre abria o livro que estava lendo antes mesmo de terminar o café, que não era distração, mas uma forma de começo de dia que ela havia herdado do pai. Numa manhã de geada, enquanto os ingleses faziam uma excursão à região do Quitandinha e eles ficaram sozinhos pela primeira vez em dias, Augusto entrou na biblioteca e encontrou Violeta de pé em frente às estantes, com um volume de poesia nas mãos, um livro de Gonçalves Dias que havia pertencido, pela dedicatória na primeira página, à mãe de Augusto. Ela se virou, levemente encabulada, como se houvesse sido apanhada em algo que não era seu. Me desculpe, disse ela, começando a devolver o livro. Não precisa, disse ele, parando no centro da biblioteca. Ela gostava desse em especial. Dizia que Gonçalves Dias entendia o que é amar uma coisa que não pode ficar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas estão muito perto de uma fronteira que nenhuma das duas cruzou ainda, mas ambas já conseguem sentir o calor do outro lado. O senhor a amava muito, disse Violeta, baixinho. Não era uma pergunta. Era a única pessoa que me conhecia, respondeu ele. E a simplicidade absoluta daquela frase chegou em Violeta com uma força que ela não soube defender. Ela pousou o livro com cuidado. Augusto não se moveu. Ficaram assim por um momento que não teve duração definida, um momento fora do tempo, fora do contrato, fora de tudo que havia sido combinado. Foi Violeta quem se moveu primeiro, saindo da biblioteca com uma compostura que custou mais do que ela queria admitir. Mas naquela noite, deitada no quarto azul ouvindo o vento contra as vidraças, ela ficou pensando naquele momento. Na voz dele dizendo era a única pessoa que me conhecia. Na forma como havia usado o passado, com aquela resignação tranquila de quem já passou pelo luto e chegou do outro lado, não curado, mas ajustado. Pensou em como ela mesma havia deixado de ser conhecida por alguém depois que o pai morrera. Como havia construído ao redor de si uma compostura tão perfeita que às vezes esquecia que havia algo por trás dela. E pensou, com aquela honestidade incômoda que a assaltava nas horas de silêncio, que Augusto Saraiva de Mendonça era um homem mais profundo do que qualquer coisa que o dinheiro, o sobrenome ou a reputação podiam descrever. Isso era um problema. A carta chegou na quinta-feira, dobrada dentro de um envelope lacrado com cera vermelha e trazida por um mensageiro do Rio de Janeiro que parecia ter andado o dia inteiro para entregá-la. Violeta não estava presente quando Augusto a recebeu. Estava no jardim com Sinhá Lourdes, supervisionando o arranjo das flores que seriam colocadas nos vasos da sala de visitas para o jantar daquela noite. Os ingleses haviam convidado o ministério local, e a casa precisava estar à altura. Mas ela viu pela janela do quarto, ao subir para se trocar, a forma como Augusto ficou parado no corredor principal depois de ler a carta. Não era a postura de alguém que havia recebido uma boa notícia, nem de alguém que havia recebido uma má. Era a postura de alguém que havia recebido uma confirmação de algo que já sabia, e que, mesmo sabendo, ainda doía de um jeito específico e irredutível. Violeta desceu para o jantar sem mencionar o que havia visto. Mas algo nela estava diferente desde aquele momento. Uma vigilância nova, um cuidado redobrado em não sentir demais o que já havia começado a sentir. Foi durante o jantar que tudo começou a mudar de eixo. O ministério local trouxera consigo um desembargador chamado Silvério Pinheiro, homem de meia idade com aquele sorriso de parede que as pessoas usam quando sabem algo que preferem não revelar diretamente. Ele conhecia Augusto, claramente havia uma história entre eles, uma história que pertencia a um território anterior ao qual Violeta não tinha acesso. E conhecia, também, o nome da noiva de Augusto. Ouvi dizer que a senhorita Leonora Capistrano chega em breve, disse Silvério, com uma casualidade que não enganava ninguém à mesa. Família exemplar. O senhor barão ficará muito satisfeito com a união, tenho certeza. O silêncio que se instalou por um segundo, apenas um segundo, antes de Augusto responder foi notado apenas por Violeta. Ela estava do seu lado. Havia aprendido, naqueles dias, a ler os silêncios dele com uma precisão que a assustava. A data ainda não está confirmada, disse Augusto, com uma neutralidade impecável. Naturalmente, concordou Silvério,
bebendo do vinho. Essas coisas levam tempo. Mas uma aliança com os Capistrano é uma aliança com o futuro do império. O senhor tem muita sorte. Violeta manteve o sorriso no lugar. Respondeu às perguntas que lhe foram dirigidas. Participou da conversa com a desenvoltura que havia construído ao longo daqueles dias. Por fora, era a esposa perfeita de um homem bem-sucedido em um jantar de negócios. Por dentro, algo havia se partido silenciosamente. Como uma fissura numa parede que ainda está de pé, mas já não vai durar. A noiva. Ela havia esquecido da noiva. Não é que não soubesse, sabia desde o primeiro dia. Mas há uma diferença entre saber uma coisa de forma abstrata e ouvi-la ser nomeada em voz alta, com data e família e intenções declaradas, numa mesa onde você está sentada fingindo ser o que não pode ser. Leonora Capistrano. O nome soou em sua cabeça por toda a noite com uma obstinação que ela não conseguia silenciar. Depois que os convidados foram embora e os ingleses se recolheram, Violeta subiu ao quarto azul sem passar pela biblioteca. Sem fazer o percurso usual pelo jardim de inverno que havia virado, quase sem que ela percebesse, um ritual daqueles dias. Ela ficou acordada por muito tempo. Na manhã seguinte, Augusto a esperava no café da manhã, o que era incomum, já que ele geralmente terminava antes da sua descida. Havia uma tensão diferente nele. Não a tensão dos negócios, não a compostura calculada de quem está interpretando um papel. Era outra coisa. A carta que recebi ontem, disse ele, depois de um momento de silêncio entre as xícaras, era de Leonora. Violeta não respondeu. Esperou. Ela antecipou a chegada. Estará em Petrópolis em 10 dias, não mais 3 semanas. 10 dias. O contrato era de 15. Sobrariam 5 dias de sobreposição. Isso muda as coisas, disse Violeta, com uma voz que ela mesma não reconheceu, demasiado calma para ser real. Muda os planos, corrigiu Augusto. Mas não precisa mudar o acordo. A senhora pode partir antes da chegada dela. Deixo tudo acertado. Havia algo nessa frase, a eficiência com que ele arrumava a saída dela, a forma prática com que embrulhava o fim de tudo, que chegou em Violeta como um balde d'água fria. É claro. Era um acordo. Era sempre um acordo. Muito bem, disse ela, erguendo a xícara. Me diga a data e estarei pronta. Augusto olhou para ela por um momento mais longo do que o necessário. Havia naquele olhar algo que Violeta preferiu não interpretar, porque a interpretação a levaria a um lugar do qual não havia volta segura. Há mais uma coisa, disse ele, por fim. Os ingleses já consideram o negócio praticamente fechado. Mr. Hartwell me disse isso ontem, antes de dormir. Disse que a senhora foi determinante. Que nunca havia visto uma mulher com tamanha. Ele pausou, procurando a palavra, inteireza. Violeta pousou a xícara com cuidado. Fico feliz de ter sido útil, disse ela. E saiu da mesa antes que ele pudesse ver o que estava acontecendo atrás dos seus olhos. Naquele dia, ela começou a contar os dias que faltavam para a saída. Não porque quisesse ir, mas porque havia percebido, com uma clareza dolorosa e irreversível, que precisava ir antes que ficasse impossível partir. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis, não pelos ingleses, não pelos jantares, não pela farsa cuidadosamente sustentada diante de Mr. Hartwell e seus sócios. Os dias foram difíceis porque a farsa havia parado de ser farsa em algum momento que nenhum dos dois conseguia precisar ao certo, e nenhum dos dois tinha coragem de nomear isso em voz alta. Havia uma cena de cada dia que Violeta guardava. Na sexta-feira, ao entardecer, eles haviam caminhado pelo jardim principal enquanto os ingleses jogavam xadrez na sala de leitura. O frio havia amainado ligeiramente e o ar cheirava a terra molhada e camélia. Augusto havia parado diante de um canteiro e dito, quase sem querer, que aquelas flores haviam sido plantadas pela mãe dele no ano em que ele havia nascido. Que ela escolheu camélias porque dizia que eram flores de mulheres que não precisavam de permissão para ser belas. Ele havia dito isso olhando para as flores, não para Violeta. Mas ela havia sentido cada palavra como se fossem ditas para ela. No sábado, havia encontrado na escrivaninha do quarto azul um livro que não estava lá antes, um volume de poesia de Casimiro de Abreu, com uma página dobrada na ponta, o poema Meus 8 anos. Não havia bilhete. Mas ela sabia de quem era. E ficou um longo tempo sentada com o livro no colo, sem ler, apenas segurando. No domingo, após a missa, que frequentaram juntos, como convinha ao papel,
Mr. Hartwell comentou, num inglês que ele claramente não supunha que Violeta compreendesse, que raramente havia visto um casal com tamanha harmonia silenciosa. Que havia casais que se amavam em voz alta e casais que se amavam sem precisar disso. Que o segundo tipo era o mais raro e o mais verdadeiro. Violeta havia entendido cada palavra. Havia sentido Augusto ao seu lado endurecer levemente, e então relaxar, de uma forma tão sutil que provavelmente só ela notara. Na segunda-feira, começou a arrumar a mala. Não porque a data de partida estivesse confirmada, mas porque precisava fazer algo concreto que a lembrasse da realidade. Que aquela casa não era sua. Que aquele homem não era seu. Que aquela vida, as camélias, o café sem açúcar, a biblioteca com os livros da mãe dele, a névoa descendo da montanha toda manhã como uma cortina lenta, não era sua. Sinhá Lourdes a viu dobrando um chale e perguntou, com aquela franqueza gentil que lhe era própria, se a Sinhá estava bem. Estou, disse Violeta. A Sinhá tá arrumando as coisas com uma pressa que não combina com quem tá bem, observou Sinhá Lourdes, sem crueldade. Violeta parou o movimento das mãos. Preciso lembrar que tenho uma vida fora dessa casa, disse ela, por fim. Sinhá Lourdes assentiu, devagar, com aquela sabedoria tranquila de quem já viu muita coisa e aprendeu que algumas verdades só fazem sentido ditas quando a pessoa já está pronta para ouvi-las. A vida da Sinhá fora dessa casa continua lá, disse ela. Mas o que a Sinhá construiu aqui dentro também não vai desaparecer só porque a Sinhá sair. Violeta não respondeu. Mas aquela frase ficou com ela pelo resto do dia. Foi nessa noite que aconteceu o que ela temia. Os ingleses haviam anunciado que partiriam em 2 dias, o negócio estava praticamente fechado, os documentos seriam enviados para o Rio de Janeiro, e Mr. Hartwell havia dito, com toda a formalidade britânica, que havia sido um prazer conhecer uma família de tanta substância. Tudo estava resolvido. O propósito do acordo havia sido cumprido. Depois do jantar final com os ingleses, quando a casa ficou quieta e os hóspedes subiram, Augusto e Violeta se encontraram no corredor que levava ao jardim de inverno, sem combinar, sem ter planejado nada. Ele vinha da biblioteca. Ela vinha do quarto azul. E pararam, um diante do outro, com a luz baça do corredor entre eles. Amanhã os ingleses partem, disse Augusto. Sei, disse ela. E em 6 dias, Leonora chega. Sei disso também. O silêncio que veio depois não era como os outros. Era o silêncio de 2 pessoas que estão de pé à beira de alguma coisa e sabem disso, e sabem que o passo seguinte vai definir tudo, e por isso ficam paradas. Violeta, disse ele. Era a primeira vez que ele usava apenas o seu nome. Sem o senhora. Sem o formalismo que havia sido, até ali, a última fronteira entre eles. Ela sentiu o coração fazer algo que não tinha nome preciso. O senhor não deve dizer mais nada, disse ela, com uma voz que era ao mesmo tempo firme e partida. Por favor. Ele ficou em silêncio. Mas não desviou o olhar. E ela passou por ele no corredor, voltou para o quarto azul, fechou a porta com cuidado, e ficou parada do outro lado dela por um tempo que não soube medir, ouvindo seus próprios passos de coração. Asterisco: se você chegou até aqui, querida, é porque essa história já tocou em algo dentro de você. Deixa um coração aqui embaixo. Você não imagina o quanto isso nos ajuda a continuar contando histórias como essa. Os ingleses partiram numa manhã de terça-feira com aperto de mãos firmes e promessas de contratos que chegariam por correspondência. Mr. Hartwell despediu-se de Violeta com uma reverência que continha, ela teve certeza, um respeito genuíno. O jovem Mr. Briggs disse que Petrópolis era a cidade mais bonita que havia visitado no Brasil e que voltaria um dia. Mr. Clifton agradeceu o chá de camomila que ela havia mandado preparar na última tarde, quando ele comentara ter dor de cabeça. A carruagem partiu pela alameda de pedra e sumiu entre as amendoeiras. E com ela foi embora a última razão formal para que Violeta Drummond ficasse na casa da amendoeira. Ela passou o dia arrumando as coisas que ainda faltavam na mala. Desceu para o almoço e comeu sozinha. Augusto estava em reuniões na parte administrativa da propriedade, lidando com correspondências que haviam se acumulado durante os dias de visita. Dona Ercília serviu sem comentários. Sinhá Lourdes passou a tarde costurando perto da janela, em silêncio solidário. A crise não chegou de forma dramática. Chegou da maneira como as crises mais profundas chegam, devagar, quietamente, pelo acúmulo de pequenas coisas que vão pesando até que o peso se torna impossível de carregar. Ela estava guardando o livro de Casimiro de Abreu,
que havia ficado na escrivaninha do quarto, que tecnicamente não era seu, quando percebeu que não conseguia colocá-lo na mala. Não porque fosse do livro de Augusto, mas porque guardar aquele livro significava fechar a mala. E fechar a mala significava partir. E partir significava que tudo aquilo havia sido exatamente o que o contrato dizia que era, uma performance. 15 dias de mentira elegante em troca de dinheiro. Mas não havia sido só isso. Ela sabia que não havia sido só isso. Sabia que havia conversas às 11 da manhã na varanda que não tinham nada a ver com os ingleses. Sabia que havia um silêncio partilhado em frente às camélias que não estava em contrato nenhum. Sabia que quando Augusto dissera o nome dela, Violeta, no corredor, havia algo naquela sílaba que não era encenação. E sabia, com a lucidez dolorosa que só vem quando a gente para de se defender, que havia se apaixonado. Não de um jeito que podia ser arrumado ou negado ou colocado em perspectiva racional. Do jeito inteiro, do jeito que vai fundo, do jeito que muda a forma como você vê tudo depois. Ela se sentou na beira da cama com o livro no colo e ficou olhando para o papel pintado azul da parede por um tempo muito longo. Havia uma crueldade específica naquilo. Não na intenção de Augusto, ela não acreditava que ele houvesse planejado que isso acontecesse. A crueldade estava na situação. Na arquitetura impossível daquilo tudo, ela era a mulher errada no lugar errado no momento errado, e o homem certo, se é que ele era o homem certo, estava prometido a outra. À hora do jantar, Augusto apareceu. Havia algo diferente nele também, uma contenção maior que a usual, um cuidado nos gestos que revelava, paradoxalmente, a presença de algo que ele estava tentando conter. Comeram em silêncio por um longo tempo. Definiu quando parte? Perguntou ele, por fim. Sexta-feira, disse ela. Havia escolhido essa data naquela tarde, antes de descer. Uma data segura. 2 dias antes da chegada de Leonora. Augusto assentiu. Devagar. Prepararei o pagamento acordado amanhã. Obrigada. Mais silêncio. As velas crepitavam entre eles com aquela leveza indiferente que as chamas têm, ardendo por si mesmas, sem saber do peso que iluminam. Violeta, disse ele, novamente com aquele uso do nome que a desarmava completamente. Por favor, disse ela, antes que ele pudesse continuar. Não me peça que finja que esses dias não foram o que foram. E não me diga nada que vá fazer a sexta-feira mais difícil do que já vai ser. Ele ficou quieto. Depois de um momento, disse apenas. Eu precisava que você soubesse que eu sei. Ela não perguntou o que ele sabia. Porque sabia que ele sabia. E porque não havia nada que qualquer um dos dois pudesse fazer com esse saber. Ele que estava preso num caminho que havia sido traçado antes dela. Ela que havia chegado tarde demais ou cedo demais ou simplesmente no momento errado de uma história que não era dela para viver. Naquela noite, ela não chorou. Havia algo além do choro, um estado mais quieto e mais profundo, como quem já passou pelo momento de ruptura e chegou na outra margem, que não é alívio, mas é diferente da dor aguda. Ela abriu a janela do quarto azul e ficou ouvindo o vento na amendoeira. Lá embaixo, no jardim, as camélias cor-de-rosa pálido brilhavam com a luz da lua como pequenas promessas que ninguém havia pedido que fossem feitas. Ela pensou na mãe de Augusto, que havia dito que camélias eram flores de mulheres que não precisavam de permissão para ser belas. E pensou em si mesma, que havia amado sem pedir permissão, e que carregaria isso, e que teria que aprender a viver com a forma que isso ia deixar nela. Na quinta-feira, um dia antes de sua partida prevista, Leonora Capistrano chegou com 2 dias de antecedência. Violeta soube por sinhá Lourdes, que apareceu na porta do quarto azul com uma expressão que não precisava de palavras, segurando um bilhete que Augusto havia enviado via Dona Ercília, escrito com a letra controlada e vertical que ela havia aprendido a reconhecer. Asterisco uma circunstância imprevista. Peço que desça ao salão às 4 horas. Precisamos conversar antes. ASM asterisco. Eram 2 da tarde. Violeta ficou sentada na beira da cama por um tempo que não mediu, com o bilhete entre os dedos. Depois dobrou-o com cuidado, colocou dentro do livro de Casimiro de Abreu, que ainda não havia conseguido devolver, e foi se arrumar com uma calma que era quase sobrenatural. Às 4 em ponto, ela desceu. Leonora Capistrano estava no salão principal. Era a primeira vez que Violeta havia imaginado, nos dias anteriores, sem querer, como ela seria. Havia tentado não imaginar. Havia falhado.
Não havia nada de errado com Leonora Capistrano. Esse era, talvez, o mais cruel de todos os detalhes. Era uma moça de boa família, com a desenvoltura natural de quem cresceu em salões do Rio de Janeiro, com uma cordialidade que parecia genuína e um sorriso que não tinha malícia. Tinha ao seu lado uma mãe de postura impecável e um olhar de avaliação rápida e discreta, o olhar de quem percebe tudo, registra tudo e não revela nada. Augusto estava de pé entre as duas. O momento em que os olhos de Violeta encontraram os dele durou menos de um segundo. Foi suficiente. Ela viu neles tudo o que não haviam sido ditos, tudo o que não podia ser dito, tudo que o mundo ao redor deles não deixava espaço para que existisse. Viu também, e isso foi o que mais pesou, uma dor que era a mesma que ela sentia. Não dissimulada, não escondida completamente, mas real. Leonora, permita-me apresentar a minha. Augusto pausou. Uma fração de segundo. Imperceptível para qualquer outro. Não para Violeta. A administradora de casa. A senhorita Drummond, que tem nos apoiado na organização das recepções recentes. Partirá amanhã. Administradora de casa. As palavras chegaram a Violeta como algo físico. Não com violência. Com precisão cirúrgica. Ela entendeu. Claro que entendeu. Na presença de Leonora e de sua mãe, Augusto não poderia apresentá-la como outra coisa. Qualquer outra coisa seria impossível de explicar sem destruir tudo: o negócio, o noivado, o nome da família. Ela sabia disso. Havia sabido desde o começo que esse era o fim que o contrato havia sempre previsto. Mas saber não tornava mais fácil. Que prazer, disse Violeta, com o sorriso que havia aprendido a construir na infância, nos anos em que seu pai a levava a jantares de médicos e ela precisava parecer tranquila quando estava assustada. Espero que a sua estadia em Petrópolis seja muito agradável. Leonora respondeu com amabilidade. A mãe inclinou a cabeça com polidez. A conversa seguiu. Violeta ficou por exatamente o tempo necessário. Depois pediu licença, alegando que precisava supervisionar os preparativos para o jantar, uma mentira que ninguém questionou, porque era o tipo de mentira que cabia perfeitamente no papel que havia sido dado a ela. Ela subiu as escadas com um passo firme. Chegou ao corredor que levava ao quarto azul. E parou. Não chorou ali no corredor. Não havia tempo, não havia espaço, não havia um quarto sozinha ali para ser o que sentia. Mas ficou parada por um momento com a mão espalmada na parede, como se precisasse de algo sólido para confirmar que o chão ainda estava lá. O pior não havia sido o modo como ele a introduzira. O pior havia sido, logo depois, ouvir Leonora perguntar a Augusto se ele havia gostado da viagem para o Rio no mês anterior, e ouvi-lo responder com aquela naturalidade que revelava que havia uma vida inteira entre eles que Violeta nunca conheceria. Conversas ordinárias. Histórias compartilhadas. O material comum do qual os relacionamentos duradouros são feitos. Ela era um interregno. Uma pausa. Um parêntese elegante entre um antes e um depois que não lhe pertenciam. Voltou ao quarto. Terminou de arrumar a mala. Colocou o livro de Casimiro de Abreu dentro, porque dessa vez não teve forças para deixá-lo para trás. Era pequeno demais para importar, grande demais para abandonar. Naquela noite, Augusto não apareceu no jantar. Jantar havia sido servido para Leonora e sua mãe no salão principal, e Violeta comeu no quarto com uma bandeja que Sinhá Lourdes trouxe sem fazer perguntas. Às 10 da noite, ouviu passos no corredor. Reconheceu o ritmo. Havia aprendido a reconhecer. Pararam diante da sua porta. Ficaram ali por um momento. Depois seguiram adiante. E aquele som, de passos que param e depois continuam, de uma decisão tomada no silêncio de um corredor, foi a coisa mais dolorosa de tudo. Asterisco: se você sentiu o coração apertar agora, você não está sozinha. Comenta aqui embaixo o que está sentindo. Cada palavra sua nos diz que vale a pena continuar contando histórias como essa. Violeta partiu na sexta-feira ao alvorecer, antes que a casa despertasse completamente. Havia combinado com o cocheiro da estação, um homem silencioso de nome Benedito, que conhecia o valor do silêncio e nunca fazia perguntas, de passar às 6 da manhã. Ela estava pronta às 5:30, sentada na beira da cama já refeita, com a mala ao lado, ouvindo os primeiros pássaros acordarem lá fora no jardim. A casa da amendoeira acordava devagar. O fogo na cozinha começava às 6:30. Dona Ercília descia às 6:50.
A casa de Leonora Capistrano provavelmente acordava com o sol e a leveza de quem estava chegando, não partindo. Violeta desceu as escadas com cuidado para não fazer barulho. Passou pelo corredor principal, pela sala de visitas onde as camélias dos vasos já começavam a murchar ligeiramente. Cortadas, elas duravam poucos dias, por mais bonitas que fossem. Passou pela porta da biblioteca, que estava fechada. E então, ao cruzar o saguão em direção à porta principal, encontrou Augusto. Ele estava de pé perto da janela do saguão, com uma xícara de café nas mãos, como se soubesse. Como se tivesse descido mais cedo exatamente para aquele momento. Eles se olharam. Havia algo entre eles que o dia ainda não havia apagado, aquela espécie de reconhecimento que acontece quando duas pessoas viveram dias suficientemente próximos para conhecer o peso um do outro. Não era um olhar de amor declarado, nem de derrota. Era mais complexo. Era o olhar de duas pessoas que sabem o que foi e sabem que não pode continuar sendo, e que vivem esse saber juntas por um último instante antes de cada uma seguir seu caminho. Você não precisava estar aqui, disse ela, baixinho. Eu precisava, disse ele. Sinhá Lourdes apareceu pela lateral com um embrulho de pano que entregou a Violeta sem dizer nada. Dentro, ela descobriria depois, havia pão de queijo embrulhado ainda morno, e um pequeno ramalhete de camélias secas que alguém havia prensado e guardado. Augusto deu um passo em direção a ela. O pagamento está no envelope junto à sua mala. Mais do que o combinado. Augusto, disse ela, e foi a primeira vez que usou apenas o nome dele, sem o senhor, sem a distância formal. Não precisa. Preciso, disse ele. E havia algo nessa resposta que ia além do dinheiro. Depois de um momento, ele disse: Você foi a pessoa mais honesta que passou por essa casa em muito tempo. Mesmo dentro de uma farsa, você não fingiu nada que não sentisse de verdade. Violeta sentiu o aperto no peito que havia aprendido a reconhecer ao longo daquela semana. Aquele ponto exato entre a garganta e o coração onde as coisas que não podemos dizer ficam paradas. Cuide das camélias, disse ela, por fim. Porque era a única coisa verdadeira que cabia naquele momento sem destruir tudo. Ele assentiu. A carruagem de Benedito parou diante do portão. Violeta saiu. Não olhou para trás. Havia aprendido com o pai que olhar para trás no momento errado era uma forma de tortura que a gente inflige a si mesma. Entrou na carruagem. Sinhá Lourdes ficou na porta, acenando com uma mão. Benedito arreou os cavalos. E a casa da amendoeira foi desaparecendo atrás dela pela janela da carruagem. Primeiro o jardim, depois a amendoeira antiga junto ao portão, depois o telhado, depois nada. Apenas a névoa da manhã que, como sempre, descia da montanha e engolia tudo com sua leveza impiedosa. De volta à sua casa pequena no alto da Rua da Imperatriz, Violeta encontrou a mãe acordada, sentada à mesa com uma xícara de chá, com aquele olhar de quem esperou a noite toda sem dormir mas fingiu que não. Como foi? Perguntou a mãe, com uma delicadeza que era, de longe, a coisa mais amorosa que Violeta havia sentido naqueles 15 dias. Foi, disse Violeta. E sentou-se à mesa com a mãe e ficou em silêncio por um tempo, tomando chá, ouvindo o barulho da rua acordando lá fora. Não contou nada. Não havia como contar, não de forma que fizesse sentido, não de forma que não soasse como a história mais improvável do mundo. Uma mulher que foi fingir ser esposa de um homem rico e se apaixonou de verdade, e o homem estava noivo de outra, e ela partiu de manhã cedo antes que a casa acordasse. Existia um folhetim no mundo capaz de tornar isso palatável? Ela abriu o embrulho que Sinhá Lourdes havia preparado e as camélias secas caíram sobre a mesa. A mãe as olhou. Depois olhou para a Violeta. Não disse nada. Apenas pegou as flores secas com cuidado e foi buscar um porta-retratos de vidro vazio que havia na estante, um que havia pertencido ao pai de Violeta, e colocou as camélias dentro dele com uma naturalidade tranquila, como se soubesse, sem precisar de explicação, que aquelas flores mereciam ser guardadas. Violeta olhou para o porta-retratos por um longo tempo. Depois disse: Obrigada, mãe. E não disse mais nada. Nas semanas que se seguiram, ela voltou às aulas de piano e francês. Pagou as dívidas do espólio do pai. Arrumou a casa. Fez tudo o que havia prometido a si mesma que faria quando tivesse o dinheiro necessário. Mas havia algo nela que havia mudado, não de forma visível, não de forma que as alunas ou os vizinhos percebessem. Uma leveza menor. Uma atenção maior aos silêncios. A sensação persistente de que havia vivido, por 15 dias,
algo inteiramente real dentro de uma construção inteiramente falsa, e que a realidade havia durado mais que a construção. 3 meses se passaram. Petrópolis entrou no verão com aquela generosidade tropical que transforma a serra em outro lugar. As chuvas da tarde, gordas e quentes, que chegam de repente e lavam as pedras das ruas com uma violência breve e logo passam. As flores que explodem em todas as cores depois da chuva. O cheiro de terra molhada que sobe das calçadas como um lembrete de que a vida continua insistindo em ser linda mesmo quando você não pediu. Violeta tinha 2 alunas novas, filhas de uma família vinda de São Paulo que havia se estabelecido em Petrópolis para o verão, moças gentis que levavam o piano a sério e faziam as aulas serem um prazer genuíno. A vida havia se recomposto com aquela resiliência silenciosa que a vida tem de fazer, não sem deixar marca, não sem custo, mas com uma continuidade que ela havia aprendido, sua própria forma de bondade. Ela havia parado de pensar em Augusto todos os dias. Havia chegado a um acordo consigo mesma, ele poderia existir numa parte dela que não precisava ser visitada constantemente. Uma memória que não precisava ser suprimida nem alimentada, apenas guardada, como as camélias secas no porta-retratos de vidro que a mãe havia montado. Foi numa tarde de fevereiro que o bilhete chegou. Não havia remetente no envelope. Mas ela reconheceu a letra. Estou em Petrópolis até o fim do mês. Se a senhora tiver disposição, há uma conversa que ficou incompleta. Não exijo nada. Apenas ofereço. A SM. Ela ficou com o bilhete na mão por um tempo longo. A chuva da tarde havia começado lá fora, batendo no telhado com aquela percussão mole e constante. Havia 1000 razões para não ir. E havia uma razão que pesava mais que todas as 1000, que ela havia aprendido, naqueles 3 meses, que uma das coisas que mais dói não é o amor que deu errado, é o amor que nunca teve a chance de ser dito em voz alta. Ela escreveu uma resposta de 3 linhas. Marcou um encontro no jardim público de Petrópolis, num banco perto do chafariz, um lugar neutro, visível, sem a intimidade densa da casa da amendoeira. Augusto apareceu pontualmente, como sempre. Havia algo diferente nele desde a última vez que ela o vira. Não era menor, era mais descoberto, de alguma forma. Como se 3 meses também tivessem feito algo com ele. Sentaram-se no banco. A chuva havia parado e o ar cheirava a mato molhado e magnólia. As crianças brincavam ao longe perto do chafariz. O casamento foi desfeito, disse ele, sem preâmbulo. Violeta não respondeu imediatamente. Leonora pediu o fim do noivado, continuou ele. 2 meses atrás. Disse que havia percebido, durante os dias em Petrópolis, que não havia da parte dela o que precisaria haver. Disse isso com uma coragem que eu respeitei profundamente, porque era verdade, não havia da minha parte também. Sinto muito, disse Violeta. E era verdade, não o tipo de sentimento que mente para si mesmo, mas uma tristeza genuína pela situação, pela Leonora que havia tido a lucidez e a coragem de dizer o que outros demorariam anos para admitir. Não sinto, disse Augusto. Isso é o que me trouxe até você. Ela olhou para ele. Eu fui injusto com você, disse ele. Não no contrato. O contrato foi honesto. Fui injusto no dia em que Leonora chegou e eu disse à administradora de casa. Você merecia mais que isso. Você merecia, pelo menos, o silêncio digno, não a redução. Você não tinha escolha. Tinha, disse ele. Podia ter dito nada. Fiz pior, disse o menor de todos os nomes. E você ficou de pé, com o seu sorriso de infância que aprendi a reconhecer, o que você usa quando está segurando alguma coisa, e foi embora sem me dar o direito de me explicar. Violeta ficou em silêncio por um tempo. Você aprendeu a reconhecer meu sorriso de infância, disse ela, por fim, com uma leveza que era ao mesmo tempo uma pergunta e uma constatação. Aprendi muita coisa nesses 15 dias, disse ele, sem desviar o olhar. Que você abre um livro antes de terminar o café. Que quando está com raiva, fica mais educada, não menos. Que você chora as camélias que estão murchando nos vasos sem dizer nada, mas passa perto delas mais vezes nesse dia. Que você disse sim para uma proposta absurda de um homem que mal conhecia porque ama sua mãe com uma dedicação que não tem vaidade. Violeta sentiu os olhos arderem com aquela queimação seca que vem antes das lágrimas que ainda não saíram. O que você quer, Augusto? Quero saber se há algo que vale a pena construir, disse ele. Não às pressas. Não com promessas que o mundo não vai deixar ser cumpridas facilmente. Mas quero saber se a senhora, se você,
Quer tentar? O chafariz corria ao fundo. As crianças riam. A magnólia cheirava de um jeito que Violeta teria dificuldade de descrever se precisasse. Intenso e suave ao mesmo tempo, como certas coisas que a vida oferece quando você parou de procurar. Ela olhou para as mãos. Depois olhou para ele. Preciso de tempo, disse ela. Eu tenho, disse ele. E havia nessa resposta simples, eu tenho, algo que soou diferente de tudo o que ela havia ouvido de qualquer homem em qualquer momento da sua vida. Não era urgência. Não era conquista. Era a oferta rara e estranha de um homem que havia aprendido, em algum ponto da vida, que certas coisas não se forçam. Eles ficaram mais um tempo sentados no banco do jardim público de Petrópolis enquanto o sol de verão secava as pedras molhadas e os pássaros voltavam para os galhos depois da chuva. Não tomaram nenhuma decisão naquela tarde. Mas quando Violeta levantou para ir, e Augusto se levantou junto, havia entre eles uma leveza que não havia estado lá antes, o alívio silencioso das coisas ditas que precisavam ser ditas. O tempo que Violeta havia pedido durou 43 dias. Ela os contou depois, olhando para trás, não porque houvesse planejado contá-los, mas porque era impossível não notar que cada um desses dias havia tido um peso específico, uma textura própria, como se o tempo houvesse decidido, por uma vez, ser generoso e deixar que as coisas tomassem a forma certa antes de pedir uma resposta. Durante esses 43 dias, Augusto não a pressionou. Apareceu 2 vezes, uma para acompanhá-la até a livraria onde ela havia encomendado um volume de Eça de Queiroz, e onde ficaram por 2 horas conversando sobre livros com a mesma naturalidade estranha que haviam descoberto durante os dias na casa da amendoeira. E outra vez para levar, sem aviso, um ramalhete de camélias frescas, vivas, não secas, que ele deixou com a mãe de Violeta com um bilhete que dizia apenas, para que durem mais que as cortadas. A mãe de Violeta leu o bilhete, olhou para as flores, olhou para a filha, e disse apenas, esse homem sabe o que faz. E Violeta, que havia passado 43 dias tentando encontrar razões para que a história fosse impossível, percebeu naquele momento que todas as razões que havia encontrado eram reais. A diferença social, o escândalo em potencial, a memória da farsa inicial, a desconfiança natural de uma mulher que havia aprendido a não depender de ninguém, e que nenhuma delas era mais forte do que a coisa simples e inconveniente que sentia. Ela foi até a casa da amendoeira numa manhã de março. Não havia sido convidada. Havia apenas sabido, com aquela certeza que não vem do pensamento mas de algum lugar mais antigo e mais confiável, que era o momento. Benedito estava na portaria, o mesmo cocheiro silencioso, e a deixou passar com um aceno de cabeça que continha, ela imaginou, toda a descrição do mundo. O jardim estava diferente de como ela havia deixado. O verão havia transformado tudo, as camélias haviam florescido com uma abundância que tornava o jardim de inverno quase irreconhecível, cheio de cor e de vida com aquela generosidade um pouco excessiva que as flores têm quando finalmente chegou a estação certa. Augusto estava na varanda. Como se soubesse. Talvez soubesse. Eles se olharam por um momento que continha, nele, todos os outros momentos. O corredor, o café da manhã sem açúcar, o livro de Gonçalves Dias, os ingleses, o jantar final, os passos que pararam diante da porta e depois continuaram, a saída ao alvorecer, o banco no jardim público, os 43 dias. Decidi, disse ela. Ele desceu os degraus da varanda com aquele passo firme que era dele, e parou diante dela com uma atenção total que ela havia aprendido a reconhecer como a forma mais específica que ele tinha de dizer que estava presente. Decidi que a história que começou com uma mentira pode ser continuada com a verdade, disse ela. Decidi que não importa como começou. Importa o que é agora. E o que é agora é que eu te conheço, não o homem do sobrenome, não o dono da casa, não o que aparece nos documentos de compra e venda. Te conheço por dentro. E escolho isso. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu sei que você tem medo. Tenho, disse ela. E venho assim mesmo. Não houve proclamação dramática. Não houve nenhum gesto excessivo. Havia, apenas, 2 adultos em pé num jardim de março com o sol do verão inclinando sobre as camélias, escolhendo um ao outro com a seriedade e a ternura de quem sabe que o amor não é a ausência do medo, é a decisão de seguir em frente mesmo com ele. A amendoeira antiga junto ao portão balançava com a brisa. Os pássaros cantavam com aquela insolência alegre que os pássaros têm quando o tempo está bom. E havia no ar, sobre a casa da amendoeira, sobre o jardim, sobre os 2 que ficaram de pé olhando um para o outro, uma leveza que não tinha sido planejada nem construída nem contratada.
Era simplesmente o que sobrava depois que todas as camadas de proteção são removidas. O que fica quando duas pessoas param de defender o que sentem e deixam ser. Há histórias que começam com mentiras e chegam a verdades mais profundas do que qualquer coisa que poderíamos ter construído se tivéssemos começado pelo caminho certo. Há amores que precisam de uma farsa para encontrar sua forma real, porque o disfarce, às vezes, é o único lugar onde dois corações que se acostumaram a se proteger conseguem finalmente se ver sem defesa. Violeta e Augusto não tiveram um caminho simples. A sociedade de Petrópolis murmurou, como sociedades sempre fazem. Houve olhares, perguntas, julgamentos formulados em voz baixa atrás de leques nos salões. Houve família que aprovou e família que não aprovou. Houve dificuldades que pertencem a histórias reais, não a contos de fadas. Mas havia, no centro de tudo, essa coisa: dois seres humanos que se tinham conhecido de verdade, não através das conveniências que o mundo constrói para proteger as pessoas de si mesmas, mas através de dias compartilhados em silêncio, de palavras ditas sem planejamento, de camélias e livros e cafés sem açúcar. E às vezes, o amor mais verdadeiro não é o que chegou sem obstáculos. É o que sobreviveu a todos eles e ainda assim escolheu ficar. Você chegou até o final dessa história, e isso me diz tudo sobre quem você é. Uma mulher que sabe o valor de uma boa história. Se essa aqui tocou o seu coração, deixa um like agora. Esse gesto pequeno ajuda muito nosso canal a continuar trazendo histórias como essa para você. Conta nos comentários, você torcia mais para que Violeta ficasse ou fosse? Esse final te satisfez, ou você queria algo diferente? Adoro ler cada comentário de vocês, é o que nos faz saber que não estamos contando histórias para o vazio. E se você ainda não está inscrita no canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova, com a mesma emoção, a mesma entrega, o mesmo carinho que colocamos em cada palavra desta aqui. Até a próxima história. Com amor.